Eu quero falar contigo hoje acerca da importância da renovação da nossa mente para vivermos a nossa fé. E para isso eu quero trabalhar aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo número 1 até o 3, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse primeiro versículo, Paulo está rogando, está implorando para que as pessoas se ofereçam em sacrifício vivo. Ou seja, por que Paulo está dizendo isso, está pedindo às pessoas desta forma? Não só pedindo, mas também está implorando. Porque Paulo conhecia ao Senhor. A Bíblia diz que Paulo foi levado ao terceiro céu e no terceiro céu ele viu coisas inefáveis. Ele conheceu os mistérios de Deus na sua profundidade. A Bíblia diz que o que Paulo viu foi tão importante, tão impactante, que foi necessário Deus colocar um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse. A verdade é que a consequência desse encontro que ele teve com Deus e com os mistérios de Deus fez com que Paulo fosse uma pessoa com a mente totalmente transformada, totalmente renovada, a ponto de ele direcionar a sua vida para pregar o evangelho nos lugares mais difíceis e inalcançáveis. Paulo se expôs aos perigos, Paulo se expôs a situações complicadíssimas, bateram em Paulo, tentaram matar Paulo e ele estava lá insistentemente. E agora ele está falando para o povo que iria ler a sua carta, ele pedindo que rogo-lhes que se ofereçam como sacrifício vivo. Então, ele sabia que a única forma de ter uma mente renovada, e mente renovada é a mente de Cristo em nós. Paulo ele também diz o seguinte: ninguém pode conhecer a mente de Deus. Ninguém conhece a mente de Deus, a não ser aqueles que têm a mente de Cristo. Então Paulo, em todas as suas cartas, ele vai revelar uma paixão pelo Senhor, uma paixão pelo ministério, uma paixão pela sua obra e a paixão de transformar vidas, trazer vidas a ser mais parecidas com Cristo. É o que ele está falando aqui. Então, para nós termos uma mente renovada, é necessário nós nos apresentarmos a Deus, oferecer a Deus, ou seja, usar o nosso livre-arbítrio e se oferecer ele como um sacrifício vivo. Ou seja, ser alguém que não mede esforços para fazer a vontade dele e para agradar a ele. E aí ele vai dizer: este é o culto racional de vocês. Mais uma vez, ele vai afirmar que fazer isso significa ser um culto racional ou prestar um culto racional. Ou seja, aquilo que você sabe o que você está fazendo, você está consciente. Então você se oferecendo como um sacrifício vivo a Deus, o que vai acontecer? Você vai estar consciente do que você vai estar fazendo e logo no versículo 2 ele vai terminar dizendo assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, porque ele diz, não pegue a forma deste mundo, o padrão deste mundo, porque na verdade o mundo ele tem uma forma de ver e de pensar e de agir. Paulo ele estava andando literalmente na contramão do mundo e qualquer pessoa que quiser ter a sua mente renovada vai ter que se oferecer como sacrifício vivo a Deus, fazer esse culto racional, ou seja, você sabe por que você está se sacrificando, você sabe por que você está se entregando, você sabe que existe uma vida para além desta vida, ok? E aí ele está dizendo, não se amolde ao padrão deste mundo, não queira imitar o mundo, então, mas transforme-se. Está dizendo, transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, só existe uma forma de nós termos uma mente renovada. Não seguindo as mentes que comandam o mundo. A Bíblia mesmo vai dizer, Jesus disse isso, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o príncipe deste mundo, o maligno, ele está moldando os pensamentos das pessoas, fazendo as pessoas pensarem conforme ele quer que as pessoas pensem, achando que aquilo que é pecado já não é mais pecado, aquilo que te afasta de Deus já não é bem assim. E aí ele vai colocando cada situação aonde você vai entrando no sistema religioso, você vai entrando, na verdade, no automático. Até a pessoa que diz que tem fé acaba sendo enganada, a verdade é essa,
Porque a Bíblia vai falar que existem dois tipos de fé. A fé que na verdade é uma fé viva e a fé morta. Tiago fala sobre isso. Então uma pessoa que segue os padrões do mundo, apesar de muitas pessoas dizerem até que tem fé, elas não conseguem tocar no sobrenatural, elas não conseguem entender a mente de Cristo, porque ela não tem o quê? A mente renovada. Então quando eu e você, nós nos recusamos a andar segundo os padrões do mundo, e nós nos esforçamos para transformar a nossa mente, para renovar a nossa mente, ou seja, nós vamos entrar em contato com o sobrenatural, nós vamos entrar em contato com o Espírito Santo de Deus todos os dias. E o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer a mente de Cristo em nós. A Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Ou seja, ter a mente de Cristo é agir como Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo. Entregar a vida ao Pai como sacrifício vivo, assim como Cristo fez. Assim como Cristo fez, os seus discípulos fez, o apóstolo Paulo fez. Assim ele foi levado até o terceiro céu e ele viu coisas, como eu já citei aqui, inefáveis. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que Deus tem algo extraordinário para você, para a sua vida. Deus ele quer que você esteja no caminho do milagre, que você viva milagre todos os dias na sua vida. Que você leve pessoas até a conhecer essa maravilhosa graça. Mas é impossível ter mente renovada, uma mente blindada das coisas do mundo, se você não se esforçar para que sua mente seja renovada. Então ele vai dizer, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E por que é importante renovar a mente? Só uma pessoa com a mente renovada vai se encaixar nisso aqui, olha. Para que sejam capazes. Ou seja, capaz é uma qualidade de alguém que está preparado, está com seus sentidos preparados para entender, para perceber, para pegar, para compreender, para que sejam capazes de experimentar. Ou seja, existem pessoas que são capazes de experimentar e existem pessoas que não são capazes de experimentar. Então, o que é que capacita uma pessoa a experimentar e o que desqualifica, ou seja, aquilo que incapacita, na verdade, a pessoa de experimentar? É a forma que a pessoa escolhe viver. Se a pessoa escolhe se entregar a Deus como sacrifício vivo, se a pessoa escolhe entregar um culto racional a Deus, se a pessoa escolhe não pegar o padrão do mundo, se a pessoa escolhe não pegar, na verdade, não se amoldar ao padrão do mundo, sabe? Aquela pessoa que, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo agindo assim. Se a pessoa decide fazer aquilo que a Bíblia está ensinando, não fazer segundo o padrão do mundo, não pegar a forma do mundo, mas ela decide, na verdade, ser transformada ou transformar a sua mente. E olha que interessante, quando ele vai falar assim, mas transformem-se, não está dizendo que Deus vai transformar, está falando que eu e você também temos a responsabilidade nessa transformação, porque Deus sempre vai respeitar o meu e o teu livre-arbítrio. Quando eu decido me oferecer, quando eu entrego-me como um sacrifício vivo, eu passo a ser capaz, eu passo a ser capacitado por uma renovação da mente. Capacitado para quê? Capazes de experimentar e comprovar, ou seja, eu experimento e comprovo algo. O quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E na verdade, quando você tem a mente transformada, quando eu tenho a mente transformada, eu começo a ser capaz de experimentar isso. Você começa a ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, existe um texto que o profeta Jeremias, ele pronuncia, ele diz assim, eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Quer dizer para você que Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E ele vai dizer para vos dar o fim que desejais.
Ou seja, quando nós estamos na direção de Deus, quando você está na direção de Deus, quando você opta, escolhe em se entregar para o Senhor, com certeza a boa e perfeita e agradável vontade de Deus se cumprirá na sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida, Deus ele tem te convidado a viver o sobrenatural. Deus ele tem te convidado a viver um caminho de milagre. Deus ele tem te convidado, na verdade, a viver o sobrenatural. Mas você precisa ter a mente renovada. Pense nisso nessa hora. Permita que o Espírito Santo convença você. Permita que o Espírito Santo renove a sua mente. Faça um esforço. Faça um propósito de não andar segundo os padrões do mundo. Faça como o apóstolo Paulo. Se o mundo está indo para um lado, caminhe para o outro. Não faça as coisas só porque estão todos fazendo. Porque, sabe, nós estamos chegando no tempo aonde o Senhor vai separar o justo e o ímpio. O Senhor vai separar o joio e o trigo. E se você está comigo até agora nesse vídeo, é porque Deus tem te chamado e você é trigo. Ei, não se amolde, não pegue o padrão do mundo. Permita-se renovar. Renove-se. Renova a sua mente. Sabe, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: o alimento sólido é para aqueles que têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem quanto o mal. Não é para as crianças. Deus ele tem nos chamado para viver uma maturidade espiritual. Deus ele tem nos chamado para viver a fé de uma forma diferente. Deus ele tem nos chamado para vivermos uma vida extraordinária e levarmos pessoas a viver essa vida extraordinária. Eu quero dizer para você que Deus ele tem um futuro brilhante para você. Eu bem sei os pensamentos, como diz o texto. Os pensamentos que tem ao seu respeito são pensamentos de paz. Deus quer trazer paz para o seu espírito, para a sua alma, para a sua vida e para todos que estão à sua volta. Pensamentos de paz e não de mal. Deus ele quer que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas só existe um povo que consegue experimentar isso. É aquele que não se contamina com os manjares do rei, como Daniel fez. É aqueles que não se contaminam com o mundo. É aqueles que querem subir ao Monte Santo do Senhor e se enquadram naquilo que o salmista diz, aqueles que têm mãos limpas, ou seja, tentam todos os dias limpar as suas mãos e purificar o seu coração. Deus está chamando você para viver no caminho do milagre. É impossível viver a fé no seu sentido mais pleno sem uma mente renovada. Porque você precisa de uma mente renovada para entender a vontade de Deus. Você precisa da mente renovada para entender o que Deus está falando, o que Ele está fazendo, o que Ele está agindo, como Ele está fazendo. Sabe? O apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo: rogo-lhes. E eu sempre que ministro essa palavra, eu sempre tenho que sublinhar isso aqui, esse detalhe. Por que será que esse homem que já estava lutando pela sua salvação, estava agora lutando pela salvação dos outros e rogando? Porque a palavra rogar significa implorar. Por que ele estava implorando? Porque ele viu coisas, a Bíblia diz que ele subiu ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis, coisas que foram necessárias até Deus colocar um espinho na carne dele para ele não se exaltar. Então ele estava ali apaixonado por Deus, devido àquilo, o encontro que ele teve. Ele ia nos lugares inalcançáveis. Ele passava por situações complicadíssimas. Mas ele não desistia de pregar o evangelho, não desistia de falar sobre Cristo. Porque ele tinha a mente dele renovada. Ele passava por todas as tribulações, mas não desistia porque tinha a mente renovada. Então entenda isso.
quem tem fé precisa também ter mente renovada. Mente renovada e fé caminham lado a lado. Uma fé sem uma mente renovada é como uma arma na mão de uma criança. Vai dar problema. Então, para você ter o melhor uso da sua fé, para que você, na verdade, possa cumprir o seu propósito, o seu chamado, e viver o sobrenatural de Deus, viver no caminho do milagre, você precisa permitir que o Espírito de Deus renove a sua mente, para que você use o dom da fé, porque a Bíblia diz que a fé também é dom, para que você use o dom da fé para a glória e honra do Deus Todo-Poderoso. Que o Deus Todo-Poderoso te guie e te conduza. Eu tenho certeza que há pessoas que estão me ouvindo agora, que Deus ele quer operar maravilhas na sua vida. Mas você precisa dizer não para algumas coisas. Você precisa renunciar a algumas coisas para fluir no Espírito. Você precisa renunciar a algumas coisas para que a sua mente seja cada vez mais renovada. Eu estou falando para pessoas aqui, e o Espírito Santo coloca no meu coração exatamente isso. Que existem pessoas que estão sendo bombardeadas na mente. Pensamentos suicida, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos que não vou conseguir, vou largar tudo, vou deixar tudo para lá. A sua mente é um campo de batalha, meu querido. A sua mente, a nossa mente é um campo de batalha. E você precisa estar com a mente renovada e blindada pelo poder da palavra de Deus. Pense nisso. Eu quero orar contigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse irmão, esta irmã que está me ouvindo agora, esta pessoa que está me ouvindo neste momento. Se ela está aqui até o final desse vídeo recebendo essa oração, é porque o Senhor tem algo na vida dela. Desbloqueie agora, Senhor, ó Deus, a fé sobrenatural na vida dela, para que ela seja capaz, ó Deus, de renovar a sua mente. Ah, Senhor, que haja um equilíbrio entre a fé que ela tem, que o Senhor tem dado a ela, e a renovação da sua mente. Que ela possa ter uma mente renovada. Pai, que a fé que essa pessoa tenha possa ser usada de maneira equilibrada, para que ela venha cumprir o propósito, para que ela não venha desanimar, em nome de Jesus. Nós declaramos vida. Esta pessoa que o Senhor me revelou aqui, me mostrou, Pai, que está tendo a mente atacada, bombardeada. Senhor, coloca teus anjos nessa hora para ajudá-la, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Ó Deus, que ela sinta o teu conforto, que ela sinta o teu amor, através destas palavras, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor venha te abençoar em tudo que você fizer e que sua mente seja renovada. Ofereça-se como sacrifício vivo a Deus. Se entregue ao Senhor Jesus. Este é o culto racional. Faça isso intencional, seja intencional. Faça isso intencionalmente. E você vai ver como Deus vai ajudar você a renovar a sua mente. E tudo aquilo que parecia derrota se transformará em vitória. Em nome de Jesus.